A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você mais uma vez conosco aqui no nosso canal, no nosso culto de oração. E nós vamos dar início então orando ao Senhor nessa hora. Pai de amor, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua benignidade. Obrigada porque o Senhor se faz presente onde seu povo se reúne. Fala conosco nesse momento, fortalece a nossa fé, sustenta, Senhor Deus, o nosso coração, que nós possamos sempre estar firmados em Ti. Essa é a nossa oração nessa hora. Pedimos, fala conosco através do estudo da Tua Palavra, e nós entregamos o nosso coração a Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você. Nós vamos ler o capítulo 26, dos versículos 36 a 46. Então, Mateus 26, do 26 ao 36, diz a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou-se para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Palavras do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, homem, e as suas limitações. Pode parecer um pouco estranho, até meio blasfêmia, a simples hipótese do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente Deus, agora experimentando fraquezas e limitações dentro da sua humanidade como um homem comum aqui na Terra. Mas o fato é que é isso que a Bíblia nos relata, é isso que ela nos conta, e é fato que dentro da história da igreja é consenso desde os primeiros concílios que Deus é 100% homem e 100% Deus. Então nós temos aqui um Deus que entra na história, que se torna ser humano. Então Jesus Cristo, enquanto homem, teve que aprender, como você, como eu, tudo aquilo que é necessário para se tornar uma pessoa normal, alguém que está aí vivendo, uma pessoa madura, equilibrada. E nesse processo de desenvolvimento ele experimentou todas as dificuldades que o processo de viver acarreta. Viver dói, e doer faz parte de quem nós somos, justamente por causa do pecado. Jesus, no entanto, não pecou, mas sofreu na sua carne as consequências do pecado, as consequências do tempo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, como ele teve que se humilhar nesse sentido a fim de nos resgatar, a fim de pagar o preço por mim e por você. Então, a primeira coisa que nós temos é um Jesus que experimenta limitações físicas. Como a gente já falou no outro culto, que esse culto está online, você pode acessar da semana passada esse estudo, onde a gente fala sobre a humanidade de Jesus. A gente viu como ele, um ser humano, estava sujeito às limitações da sua própria natureza. Então Jesus tem o que? Ele tem um organismo que também era limitado, como o seu e como o meu são. Então a verdade é que sem nutrientes, sem oxigênio, sem o básico que eu e você temos, Jesus também não teria vivido e não teria nascido, inclusive, Então, até a sua fase, vamos pensar aí pré-natal, a concepção foi divina, mas ele foi alimentado, ele foi sustentado via cordão umbilical pela sua mãe. Então ele cresceu ali no ventre, ele precisou de cuidados de higiene, de fralda, de remédio, de agasalho, de refrigério para o sol. Enfim, ele estava sujeito a se desidratar e a se ferir, se intoxicar, como eu, como você. Ou seja, Jesus tinha um organismo normal. E nesse sentido, o seu corpo era limitado. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, falando sobre Jesus no templo aos 12 anos de idade, vai dizer que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E o fato é que a gente sabe que se ele crescia em estatura, isso confirma ao seu desenvolvimento, como de qualquer pessoa. Então ele não veio como um super-homem, à prova de balas. Jesus veio num corpo mortal, num corpo que se desenvolveu. Muito provavelmente ele manuseou as ferramentas da carpintaria de seu pai,
quando crescia, e o seu corpo poderia provavelmente ser ferido, como foi na cruz. O fato é que o sangue derramado no flagelo da cruz é a maior prova da sua vulnerabilidade, da sua humanidade. E há também, se nós pensarmos melhor, dois pontos a considerar. Pois se de um lado Jesus diz que os seus opositores, lá em Lucas 18, queriam lhe tirar a vida, se ele diz isso é muito certo, quem sabe que a sua vida poderia ser tomada como um ser humano normal, dentro de um corpo normal. Mas ao mesmo tempo ele afirma que eles só poderiam tirá-la se essa vida fosse dada. Então aí a gente tem muito claramente essa divindade de Jesus e a sua humanidade. Então a divindade não desfez a humanidade de Jesus e nem a humanidade enfraqueceu a sua divindade, como algumas doutrinas tentam imputar a qualquer custo de que Jesus teria recebido no seu batismo o Espírito Santo, que até ali ele era um homem normal e que não era Deus, e que depois na cruz então a sua divindade vai embora. Não, nós temos no Jesus, desde o ventre até a sua morte, 100% humano e 100% Deus. A sua resistência, então, como ser humano, também era limitada desse corpo. Jesus ficava cansado. Os evangelhos nos falam que ele sentia sono, que ele sentia fome, sede, fraqueza, dor. Então, Deus tornou-se homem e na limitação do seu corpo humano não suportou o tratamento desumano que lhe foi submetido. Seus órgãos entraram em colapso, seu sangue se esvaziou e Jesus morreu. Paulo seguiu o exemplo de Jesus quando ele diz lá em 2 Coríntios 12:10 que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós temos um Jesus que experimentou as limitações físicas e nós também temos um Jesus que experimentou as limitações intelectuais. E é bom a gente esclarecer a partir então dessas duas naturezas de Cristo, antes da gente avançar um pouquinho nisso, que essas naturezas assim, elas não estão misturadas a ponto de Jesus então ser uma terceira pessoa. Não é isso, pelo contrário, cada uma dessas naturezas reteve as suas próprias características sem mudança, de modo que em Cristo há a inteligência e a vontade finita, que é fato da natureza humana, mas também existe a inteligência e a vontade infinita, que é da natureza divina. É essa dualidade que está em Cristo. Então, em consequência dessa união das duas naturezas tão distintas, a gente pode conceber a ideia de que a um só tempo Jesus foi mortal e imortal ao mesmo tempo, finito e infinito, nascido no tempo e existindo desde a eternidade como pré-existente, né? Uma criatura, e não uma criatura apenas, mas também criador. Então nós temos, não é uma ideia de que ele é menor que Deus, mas sim no sentido que é igual a Deus, mas ao mesmo tempo limitado e onisciente. Então são duas coisas que caminham junto e aí é mistério, tá? Não adianta a gente ficar tentando resolver, existem mistérios que são mistérios e ponto. Mas então esse Jesus humano, ele experimentou também as limitações intelectuais. Por exemplo, quando perguntaram a Jesus, né, acerca dos eventos escatológicos que ele acabara de profetizar, lá em Mateus 13, ele afirma no verso 32 que a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus não sabia, não tinha conhecimento, né, dos tempos e das épocas que o Deus Pai reservou na sua exclusiva autoridade. Então há fatos que só o Pai sabe dentro da dinâmica da Trindade. Então, em teologia, essa verdade é chamada de subordinação econômica ou funcional, que é simplesmente o modo como as três pessoas da Trindade se relacionam em si, o que não significa que uma
está abaixo da outra em nível de autoridade, tá? Então, em sua essência, o filho é igual ao pai, mas nas funções o filho se submete ao pai a fim de que haja perfeita harmonia nesse relacionamento, assim como o Espírito Santo, que a gente chama da pericorese, né? Da Trindade. Então, essa dança harmônica que existe na Trindade, mas que não é necessariamente essa ideia que nós temos, essa concepção de um ser mais, outro ser menos, e toda essa ideia. E aí a gente tem um Jesus humano também com um aprendizado limitado. Ele não nasceu sabendo tudo, né? Nem aprendeu tudo também de uma vez, né? Naquele estilo Matrix, né? Sentar lá e receber a informação e sair lutando. Não, Jesus, como criança, ele precisou aprender uma coisa de cada vez, né? Aprender a comer, aprender a dormir, aprender a falar. E o fato dele ter nascido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizado normal, assim como todas as crianças do seu tempo, que estudavam a Bíblia, que aprendiam sobre a Bíblia, a ler, escrever, a ser obediente aos pais, enfim. Nós temos também o Jesus humano que passou também pelas limitações emocionais. Sim, ainda que ele exercesse, né, esse domínio sobre as suas emoções, nós temos um Jesus que estava exposto à instabilidade humana. Sim, que tantas vezes causa transtorno para nós ainda hoje, né? A diferença é que ele, na força do Espírito Santo, procurava sempre manter o autocontrole, o domínio próprio das suas emoções, a fim de não cair em pecado e não se desviar de seus objetivos. Por quê? Porque Jesus sentia tristeza. Sim, a palavra diz que ele não estava imune a esse sentimento que tanto nos machuca. Jesus sentia alegria, ele se alegrava. Então a gente tem situações de regozijo, de júbilo no coração de Jesus. Jesus se angustiava. Então, por exemplo, após ele lavar os pés dos discípulos em João 13, a palavra vai nos dizer que ele se angustiou em espírito, prevendo a traição de Judas, e aquilo o entristecia, angustiava. O texto que nós lemos do Getsemane mostra que a sua tristeza, assim, de forma indisfarçável, não dá para disfarçar. Ele foi tomado de uma agonia profunda, a ponto de pedir a Deus, sim, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós temos um Jesus também que ficou irritado, sim, que se colarizou quando ele entra no templo e vê as pessoas comercializando a fé. Então ele se indigna com os mercadores do templo, ele fica indignado com as atitudes dos discípulos. Nós temos um Jesus também que se comove quando chega, por exemplo, em Betânia e Lázaro morreu e ele vê Marta e Maria chorando e entrega para cada uma aquilo que cada uma precisa, Marta de verdade, Maria de lágrimas, e ele se compadece, ele se comove daquela situação. Jesus também fica preocupado, sim, mesmo sendo onisciente, embora ele tivesse absoluto controle dos seus atos, das circunstâncias que o cercavam, a palavra nos diz lá em Lucas 22 que ele se preocupou com os atos dos seus apóstolos, com o que eles iam fazer. E Jesus também ficava admirado. Sim, existiam coisas que traziam surpresa, espanto para Jesus, apesar disso, né? Porque ele ficou admirado com a fé do centurião romano lá em Mateus 8. E também com a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Então Jesus também sentia compaixão. Ele sofria com os que sofriam. Os seus atos muitas vezes eram dirigidos por essa compaixão, por essa misericórdia que ele sentia por quem sofria. O nosso Deus, Cristo, é um Deus que sofre com a gente. E aí, por fim, também a gente pode dizer que esse Jesus, ser humano, homem, também experimentou limitações espirituais. Ele estava restrito a um corpo humano, a um momento da sua história que fazia com que ele tivesse essas limitações, né? Como a gente disse no começo, pode parecer um pouco estranho, né, a simples ideia de Jesus ter experimentado essas limitações, mas isso acontece por causa da sua encarnação. Então ele se limita a um corpo, ele se limita às circunstâncias históricas
Ele se limita a toda a vivência humana em que ele está ali, as pessoas à sua volta, né? As limitações físicas, emocionais, intelectuais e sim espirituais do seu tempo, daquele momento em que ele está vivendo. Então, embora ele tenha por vontade própria aberto mão da sua glória, abdicado, né, das manifestações dos seus atributos divinos com o propósito de se tornar um de nós, Jesus ainda permanece plenamente Deus, sem nenhuma limitação. No entanto, ao assumir o papel de criatura, ele se submete a essas restrições, né, nunca antes experimentado pelo Criador. Na encarnação, Jesus coloca-se realmente de corpo e alma sob a autoridade do Pai, tornando-se dependente dele em todas as coisas, em todos os sentidos, no qual ele foi planejado para os remidos do Senhor. E aí, a partir disso, vamos pensar, Jesus, como homem, como ser humano, ele precisou cultivar sua vida religiosa. Ou seja, apesar de ser filho de Deus, desde o ventre materno, e ter sido reconhecido como Deus, desde a sua infância, ele precisa se desenvolver. Então, ele tem uma vida devocional, ele expressa a dependência de Deus, né? A gente vê várias vezes no Evangelho esse Jesus que ora, que busca desesperadamente Deus Pai, que se isola para conversar com Deus, e isso com muita intensidade, às vezes por longos períodos, né? Então, buscando sempre a direção nas suas escolhas, nas suas decisões, um Jesus que conhecia a palavra, lembrando que naquela época não tinha essa Bíblia impressa, cheia de palavras como a gente tem hoje, então ele tinha acesso aos rolos, lembrando também que existia a tradição oral da palavra, né? Então, os meninos iam para a escola e aprendiam na escola, então, decor, a Torá, aprendiam de cor os profetas. E Jesus, então, a gente vê que ele buscou forças em Deus Pai a fim de suportar as provações. Então, ele não pecou só pelo fato de, olha, eu sou Deus. Dentro da sua humanidade, dentro das suas limitações, ele precisava de toda a força que Deus Pai podia lhe dar para enfrentar as dificuldades. Nesse sentido, a gente vê aí a Trindade junto, né? Essa necessidade sempre de estar desenvolvendo junto. Então, dentro das suas limitações humanas, ele precisava dessa dependência do Pai, que ele buscava em oração contra o inimigo, contra as horas de tentações, né? Nos momentos de angústia. E por outro lado também é verdade que Satanás também temia a pessoa divina de Cristo. Então, Jesus estava ali sempre dentro da sua humanidade, enfrentando diversas situações em que ele precisava desesperadamente de Deus Pai. E para concluir, eu queria pensar com você que na encarnação de Cristo, por amor de nós, ele se limitou, cumprindo o ministério ele entregue pelo Pai, na força, no poder e na capacitação concedida por Deus e pelo Espírito Santo. Então, tudo que ele fez, o fez nas limitações da sua humanidade, a fim de demonstrar para nós o caminho de vitória, o caminho a ser trilhado, mesmo com as nossas limitações. E nesse sentido, ele, como ser humano, mostrou essa dependência de Deus e diz para nós: eu sei que não é fácil, mas me busque, dependa de mim, entregue para mim as suas dificuldades, as suas dores, as suas lutas, as suas tentações. O ser espiritual se tornou humano para que nós, seres humanos, pudéssemos nos tornar espiritual. Ele vem abrir o caminho para nós. Então, o Filho de Deus se tornou Filho do homem para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E aí eu queria deixar para você o último versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu e você podemos ter acesso. Somos chamados de filhos e filhas de Deus
porque Cristo se fez ser humano como eu e como você. Que Deus te abençoe, nós vamos orar. Então, se você colocou os seus pedidos aí nos comentários, se você mandou via WhatsApp, nós vamos orar por você, por todos os pedidos que nos foram apresentados. Possam invadir o céu e para que a gente possa pela fé contemplar muitos milagres, muitos sinais e muitos prodígios no meio do povo de Deus. Então eu convido você nessa hora a entrar em atitude de oração, seja onde você estiver. Se você quiser fechar o seu olho, se você não quiser, se você quiser se colocar de joelho, fique à vontade nessa hora. Vamos orar. Senhor, nessa hora nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor permita que a paz de Cristo governe o nosso coração, para que nós, como membros do mesmo corpo, possamos chamados a viver em paz e nós sejamos sempre agradecidos, Senhor. Nós pedimos a Ti nessa hora que o Senhor fortaleça a nossa fé. Obrigada pela encarnação de Cristo Jesus, obrigada pelo milagre, Senhor, de sermos transformados em filhos e filhas, Deus. Obrigada por Cristo Jesus que nos salvou, porque se tornou ser humano como nós. E nessa hora, na certeza de que Ele passou pelo que a gente passa, de que Ele viveu e sabe das angústias, das dores e das dificuldades que nós temos, que nós apresentamos nessa hora, Pai, os pedidos de oração da nossa comunidade. Senhor, de uma forma especial, nessa noite, nesse momento de oração, nós pedimos pela comunidade que se reúne aqui em São Carlos. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada membro, de cada pessoa que aqui congrega, de cada pessoa que nos visita, Senhor. Pedimos de forma especial pela vida da Bani, Senhor, que está apresentando um projeto, que o Senhor possa abençoá-la e direcioná-la e controlar a ansiedade até a resposta desse projeto. Eu peço a Ti, Senhor Deus, pela Cátia Batista, pela senhora que ela está acompanhando no hospital, que está no momento decisivo da sua vida, de doença, que o Senhor esteja, Pai, preparando a família, fortalecendo o coração dessa serva que já Te aceitou como Senhor da vida dela. Pedimos também, Senhor Deus, pela vida da Nayara, pelo seu trabalho, abençoa ela, Pai, abençoa a sua família, continua sustentando e fortalecendo ela e o Gidel. Também coloco diante de Ti, Senhor Deus, a minha vida, da minha casa, peço de forma especial pelo seu Pedro, pela aposentadoria dele, por toda a burocracia que está tendo para ele poder receber esse dinheiro. Que o Senhor vá abrindo as portas, ó Deus, essa é a nossa oração. Clamamos a Ti pela vida, Senhor Deus, de todos aqueles que aqui congregam, pela vida, Senhor Deus, do César, da sua família, da Tainã, da sua mãe, a Cris, pela vida do Dioraci da Mazé, pela saúde da Dona Heloína, Pai, pela vida, Senhor Deus, da Ete, do seu esposo, da Cátia, Senhor Deus. Que o Senhor fortaleça ela, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, pela vida da Mariana e da sua casa, pela vida, Senhor Deus,
também da Marília, que tem nos acompanhado, pela vida do Vitor, ó Deus, que o Senhor continue enviando trabalhadores para essa seara, capacita-nos, ó Deus, que a gente possa sonhar a Tua igreja, fortalece essa obra. Obrigado pela vida dos nossos parceiros, pela Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, pela Catedral Evangélica, Senhor, pela Secretaria de Evangelização do Brasil, pela vida do pastor Caio. Nós te rendemos graças nessa hora e clamamos, ó Deus, ser misericordioso conosco. Faz, ó Deus, a tua igreja crescer e prosperar aqui em São Carlos. Abençoa a nossa escola dominical de domingo, o culto, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, a nossa vida, nos dê a direção que vem de Ti, que nós possamos sempre louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Fortalece a Tua igreja e todos aqueles, ó Pai, que enviaram também, que colocaram seus pedidos nos comentários desse vídeo, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo e dando a direção que vem de Ti. Essa é a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e eu quero te convidar a estar conosco no domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Começamos com o profeta Isaías, então não perca, estamos estudando o livro desse profeta, Isaías, para hoje, então você é meu convidado, minha convidada a participar conosco. E o nosso culto de celebração, todo domingo, 10h30 da manhã. É uma alegria ter você conosco. Vem com a gente!